tema que eu acho que proximidade ajuda mais ainda com relação a isso, nesse momento, numa fase dessa que a gente está passando às vezes na vida. Então, eu gostaria que nós curvássemos a cabeça, vamos falar com o Pai, e depois você vai abrir sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 1, bem no iniciozinho. Amém? Pai, a mesa está posta. Nós queremos nessa manhã ser como aqueles que servem, os filhos teus, nossos irmãos à mesa do Senhor. Capacita-me pelo teu Espírito e desobstrui, para que flua de maneira, Senhor, sem nenhum tipo de interferência humana. E nós te pedimos que o Senhor blinde esse ambiente, limpe completamente, expulse todo espírito espião, perturbador. Determina que os teus anjos de ministração venham e ocupem esse espaço. Aumenta aqui a tua presença e fecha esse ambiente para que apenas a palavra do Senhor faça eco na nossa mente e no nosso coração. Senhor, submetemos todo o nosso raciocínio humano, inteligência, capacitação ao Espírito do Senhor, porque queremos ouvir palavras de sabedoria, dividir entre nós aquilo que o Senhor tem nos dado como alimento. Em nome de Jesus. Amém? Eu costumo falar o seguinte, quando eu vou ministrar alguns temas, a diferença entre eu e vocês é que eu passei por isso primeiro. Então, eu não falo daquilo que eu aprendi, que eu estava estudando, que eu me enchi de ensino. Eu só sinto autoridade para falar daquilo que eu vivi, daquilo que eu experimentei, daquilo que Deus fez em algum nível na minha vida. Em alguns casos, são coisas profundas que Deus trabalhou por anos em mim. Depois de ser liberto, tratado, curado nessas áreas, é que Deus me deu autorização para falar sobre isso, me deu autoridade, me deu entendimento para falar sobre isso. Nós estamos vivendo tempos tão confusos, tão difíceis, tão complicados, que insegurança, medo e fobia se instalaram nas pessoas como se fossem companheiros do dia a dia. Tem pessoas que estão vivendo processos de profundo temor, mas não é temor de Deus, não é respeito, é insegurança, é dificuldade de tomar decisões básicas na vida. A situação política está insegura, a situação econômica do Brasil está insegura, a situação familiar, cultural, tudo no país está inseguro, tudo nas famílias há um processo de insegurança. Nós vemos algumas igrejas evangélicas, católicas, ditas cristãs, que o ambiente é totalmente movediço, inseguro, pessoas desconfiadas, medrosas, acuadas, e algumas assim, nem voltada à pandemia, né? O povo está com tanto medo que algumas até hoje estão enfiadas dentro dos seus casulos. Foi um período desafiador para o mundo e algumas pessoas não superaram isso. Nunca se teve tanta gente fóbica, medrosa, insegura na humanidade. Isso está afetando o ambiente dos relacionamentos, da vida, das conquistas, de tudo. Tudo. E é interessante porque nós vemos aqui, Josué 1, o Senhor chega para Josué e começa a conversar com ele. E Josué tem um desafio que poucos de nós temos durante a nossa vida. Porque se você pegar uma pessoa que não deu certo em absolutamente nada que ela pôs a mão, e você vai substituí-la, você vai continuar o legado dela, você vai levantar um legado, porque ela não deixou nada para ninguém. Qualquer coisa que você fizer, já é sucesso. Pega uma pessoa que começou uma lojinha, ficou 30 anos, uma portinha ali. Algum pouco de mercadoria, um estoquezinho bem basiquinho. Você foi lá, você dobrou o tamanho, abriu 2 portas. Você já é sucesso. Você já dobrou o tamanho do negócio que o cara levou 30 anos para consolidar. Você pega uma igreja, tinha 10 pessoas, o cara estava há 5 anos com 10 pessoas.
No primeiro ano você ganhou mais 10, fez 20 pessoas. Você dobrou a igreja, o tamanho da igreja. É sucesso. Agora pega um cara como Moisés, que pegou 1 milhão de pessoas, levou para um deserto. Durante 40 anos ele liderou essas pessoas. Tinha fogo de dia numa coluna. Tinha nuvem de dia, aliás. Tinha fogo de noite numa coluna. Saía água da rocha, mar se abria. E aí alguém vira para você e fala assim: ele está morrendo, você vai ser o sucessor dele. Deus, se eu não abrir o mar, se eu não fizer milagre, se eu não aumentar esse povo de 1 milhão para 2 milhões, eu sou um fracasso. Eu não consegui ultrapassar a meta do meu antecessor. Dá para imaginar a situação de Josué, quando Deus vira para ele e fala assim: você vai ser o sucessor. Moisés chega e fala assim para o povo: esse é o meu sucessor. Você está louco? Eu saía correndo, voltava para o Egito. Atravessava em 40 dias que deserto, voltava para o Egito. Mas me aceita de volta aqui. Doideira. Agora pensa o seguinte: o que é sucesso no mundo? Êxito, fama, né, riqueza, bem-estar, projeção social, não é isso? Mas a raiz da palavra sucesso deriva outra palavra que é complementar: aquele que faz sucessor. Se você conquista coisas, obtém alguns favores, levanta patrimônio e não tem ninguém para desfrutar disso, o que acontece com você? A sensação de fracasso, de incompletude, de não ter dado conta. Você não tem ninguém para desfrutar daquilo que você construiu, que você levantou, que você projetou. Tem gente que constrói, faz muito, depois não tem para quem desfrutar. Você vê alguns multibilionários nessa terra que não tem sucessor. O dinheiro, a fortuna dele, aquilo que ele fez está sendo gasto. O cara desespera, começa a construir ONGs e não sei o quê, e fundações, para ver se põe o nome dele numa plaquinha, numa fachada. É por isso que você vai ver na Bíblia, muitas vezes, aquela expressão assim: fulano filho de. Quem é você? Eu sou o sucessor do fulano. Você vai ver que em todo lugar está assim: Elias o tesbita, filho de, Moisés, filho de, Davi, filho de. Você tem uma origem, você está continuando um legado, e os seus filhos deverão continuar. Por isso que precisamos levantar no aspecto fisiológico, humano, pessoas que sejam nossos sucessores. A liderança, antes de partir para uma próxima etapa, para uma próxima fase, ela precisa estabelecer sucessores. Gente que ocupe o espaço que vai ficar vazio. Você não cria ambiente para depois levantar líder. Eu ouvi o pastor Luciano contar um dia que ele foi visitar lá na Colômbia aquela igreja grande de células, e perguntava para um dos pastores assim: como é o processo de formação de líderes de células aqui? Ele falou assim: deixa eu te contar uma história. Tem um navio de turismo, muita gente, mas muita gente, de repente alguém grita: uma pessoa caiu na água. Avança todo mundo para aquela beirada ali, né, do navio, e fica ali naquela coisa: meu Deus, vai se afogar. De repente, pum, uma pessoa lá na água, nadando em direção, forte, pega, salva, põe uma boia em volta, traz aquela pessoa, salva a pessoa, todo mundo bate palma e aplaude o herói, e o comandante fala assim: vamos fazer uma festa e homenagear o nosso herói hoje à noite, por conta da administração do cruzeiro. Aí o moço que foi lá e salvou o outro levanta a mão e fala assim: tudo bem, mas antes eu queria fazer uma pergunta. Quem foi que me empurrou na água? Tem gente que está fazendo desse jeito.
Ele monta a estrutura, o negócio começa a crescer, ele não tem gente para poder continuar o legado dele, o que ele faz? Ele joga o cara na água para poder salvar. Mas e se ele não souber nadar? Vai afogar junto. Você forma líder pensando naquilo que você vai construir. Você estabelece pessoas já pensando naquilo que elas vão tomar conta. Você, quando começa, igual o Pedro está agora, né? Tem a gravidez, tem neném vindo aí. Você acha que o quê? O Pedro está pensando nas fraldas que vem daqui uns dias? Ele tem que começar a pensar assim, meu Deus, eu tenho que começar a juntar dinheiro para a faculdade desse menino. Por quê? Porque esse menino vai crescer. Ele precisa começar a preparar a estrutura. O que esse menino vai fazer? Onde que ele vai atuar na igreja? Como é que ele vai ser na sociedade? Eu vou começar a pensar e estabelecer algumas coisas, aula para ele estudar, ele gosta, deve puxar o pai, deve puxar a mãe. O que é que a gente pode ver possibilidades? Deus é um Deus de planejamento. Recentemente, eu estava numa reunião de Jocum, eu estava vendo um dos líderes falando. Diz que o Loren Cunningham, o fundador da Jocum, ele está com 80 e poucos anos hoje, 87, se eu não me engano. Diz que ele apresentou na reunião anual da liderança internacional da Jocum um planejamento para os próximos 150 anos do que a Jocum tem que fazer. 150 anos. Ele falou, daqui a 50 anos isso, daqui a 100 anos isso, daqui a 150 anos nós estabelecemos isso. 150 anos. Aí, o desafio dele é o seguinte, para de pensar em anos. Você está próximo de quanto? 50, 60? Você fala assim, a média do brasileiro é 80 anos, então eu tenho mais 30 anos, ótimo. Pensa o seguinte, quantas décadas de vida você tem? 50. Para 80 falta quanto? 3. Te sobra muito tempo para fazer alguma coisa? 3 décadas passa assim. Então começa a planejar, começa a pensar, Deus é um Deus de planejamento. O que Deus fez? Levanta Josué. Antes que você vá, levanta, estabelece, dê autoridade para Josué. Agora você acha que simplesmente você receber uma incumbência é suficiente? Não. O próprio Deus se manifesta a Josué, depois que Moisés é morto. Se põe ao lado dele e começa a conversar com ele e diz assim, olha, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué. Quem falou? O Senhor. Josué, filho de Num, olha aí, o que eu acabei de falar. Quem é Josué? É o filho de Num. Não é qualquer Josué. Ele tem nome, ele tem sobrenome, ele tem nome, tem identidade e tem legado. Eu levantei esse camarada, Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E o Senhor começa fazendo uma promessa que garante para ele, isso vai dar certo. Todo lugar que pisar a planta do teu pé, essa terra eu te dou, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto até o Líbano. E aí ele diz assim, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, serei contigo, não te deixarei, não te abandonarei. Agora, o Senhor entra no processo e diz assim, ser forte, isso. Por quê? Eu tenho algo para você, eu tenho uma missão, eu tenho uma tarefa, eu tenho um desafio. Mas antes de entrar no desafio, você precisa aprender uma coisa, ser motivado da maneira certa. Ser forte e ser corajoso são duas coisas diferentes, completamente diferentes. Eu costumo perguntar assim, o que é a pessoa ser corajosa? O que é coragem? O que vocês acham? Não ter medo. Alguém tem uma ideia diferente? Ó, começou a chegar lá. Eu descobri o seguinte.
Medo é, no sentido mais clássico da palavra, é você ter insegurança com relação a alguma coisa, alguma circunstância, ou alguma pessoa. Coragem não é o contrário de medo. Porque a coragem não é simplesmente não ter medo. Porque eu descobri que algumas pessoas não são corajosas, elas não têm medo. Parece contraditório, parece vazio, mas aquela pessoa que não tem nada para perder, ela não tem medo. Ela não está nem aí, se ela morrer, se ela se for, se ela acabar, tanto faz. Tem algumas pessoas que estão no mundo da marginalidade, você conversa com elas, elas falam assim, não tem nada a perder não, para mim não dá nada. Então ela vai com o peito aberto, com toda a disposição, por quê? Para ela tanto faz viver ou morrer. Essa é, como diz aquela expressão em inglês, né? No fear. Ela não tem medo, sem medo. Mas ela não é corajosa, literalmente. Porque coragem? Coragem é você saber que te custa alguma coisa, mas você sabe que o preço a ser pago vale a pena o risco. Quando você sabe que se você não enfrentar um certo perigo, você vai perder sua família, por exemplo, você enfrenta mesmo estando inseguro, não tendo confiança plena, mesmo tendo medo. O Senhor diz, ser forte e corajoso. O Senhor está falando assim, enfrente o seu medo, porque vale a pena. Tem algo a ser pago, o preço vale a pena. O corajoso, ele sabe quanto custa o risco que ele tem. Eu achei interessante que fizeram uma pergunta, um experimento social, e perguntaram em separado para 2 grupos de pessoas. Separaram marido e mulher, namorado, noivo, os homens num grupo separado, longe das mulheres. E perguntaram para as mulheres assim, se houver uma situação em que você e o seu marido, ou o seu noivo, ou o seu namorado, dependendo da mulher que estava sendo abordada, há risco real de um dos dois serem mortos. Você está sendo ameaçada, mas diz assim, a única possibilidade de você ficar viva é matar o seu marido. O que você faz? Ela falou assim, eu mando matar ele e vou embora. Todas disseram isso. Um homem disse assim, mando matar minha mulher. Os outros todos disseram assim, você está louco? É claro que eu fico na frente, atira em mim. Eu quero que minha mulher viva. Eu achei tão interessante, porque aqueles que disseram isso, são pessoas que estão dispostas a doar a vida em favor da esposa, da família. Homem, com H maiúsculo, hombridade, vai dizer assim, deixa minha esposa e meus filhos irem. Lida comigo aqui, não tem problema não. Isso é coragem. Quando você sabe, tem um preço para ser pago, mas vale a pena porque o bem maior será estabelecido. E Deus chama ele e diz, ser forte e corajoso. Por que é importante? Porque eu tenho uma tarefa para você. Eu vou cumpri-la através de você. Eu te dou suporte. Segundo Timóteo 1,7, o Senhor diz assim, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, de medo. Aí ele diz, mas o contrário, mas de poder, de ousadia, né? E ele conclui dizendo, e de moderação. Porque o corajoso nem sempre é simplesmente louco. O corajoso é aquele que sabe em que ele está se metendo, o risco que ele está correndo. Então, a palavra vai nos dizer, vai nos mostrar exatamente isso. Medo é uma emoção, sentimento sufocante de se esconder, defender-se, fugir de algo ou de alguém que incomoda profundamente. O medo é a detecção de uma ameaça,
é quando você percebe que algo de real ou irreal, dependendo da situação, pode acontecer. Na realidade, você vai ver Gênesis lá, 3:10, diz que o homem vira para Deus e fala assim: ouvi a tua voz no Éden e tive medo. Ali era o medo de quê? Eu fiz bobagem e tem consequência. Eu não sei qual é o tamanho da consequência. Eu fico com o quê? Medo. A gente, quando era novo, eu tenho 3 irmãos e 4 irmãs, nós somos 8. Os meus irmãos, a gente tem uma diferença boa de idade, mas dá 2 anos e pouco para um, 5 anos para o outro, aquela coisa. Quando a gente era pequeno, a gente ia fazer as presepadas lá, as estripulias. Aí a mãe da gente era brava, mas minha mãe era brava. Pensa numa baixinha invocada. Meu pai, quando pegava para cortar a gente no couro, ficava os vergões. Meu pai não era muito de bater, mas quando pegava, vou te falar um negócio. E ele tinha aquele negócio, você saía correndo e falava assim: galinha de casa não foge do terreiro, uma hora você volta, vai ser pior. Ah, a gente fugia, depois apanhava dobrado, né? E meu pai, eu aprendi com ele: você não faz ameaça para filho. Ouviu, Pedro? Você não faz ameaça para filho. Se você vai corrigir, você pondera primeiro e fala assim: qual que é o tamanho da correção que precisa ser feita? Aí você faz uma promessa. Ameaça você não é obrigado a cumprir, promessa sim. Você fala assim: você vai tomar 5 correadas. É a 5, conta. Uma, ele está chorando, né? A mãe interviu. Ops, deixa que eu vou acabar aqui. 3, 4, 5. Você está com o coração partido, está doendo. Dá 5 que você prometeu. É desse jeito. Então a gente fala assim: cara, a mãe vai matar a gente se ela pegar a gente. Ah, mas vale a pena, vamos embora. Vamos. A gente já sabia que ia dar ruim e que ia apanhar, mas a gente fazia assim mesmo. Você entendeu? Era terrível. Já sabia o risco que estava correndo. Mas a gente fazia. Então, é o primeiro sentimento experimentado pelo homem. Agora, não existe sentimento mais castrador que o medo, porque ele vai te subjugar de uma maneira tão terrível, as suas emoções, ele vai te castrar os seus sonhos, as suas motivações, os seus objetivos, e vai te paralisar muitas vezes num aprisionamento emocional e espiritual. Ele te cerceia a condição e a liberdade de fazer alguma coisa. Às vezes é tão sutil isso que você não percebe que você está paralisado pelo medo há anos. Mas o medo vem de onde, afinal de contas? O primeiro medo do homem vem daquilo que está errado e do medo da correção de Deus, da disciplina. O segundo vem do diabo. Quando a palavra diz: ele veio para roubar, matar e destruir. Então você tem medo de que você seja vítima. Mas muitas vezes o medo é infundado. Você tem medo que é medo natural. E é uma bênção para você. Assim como a ansiedade, é difícil falar disso, né? Assim como a ansiedade, o medo é uma bênção. Como assim? Você é louco, pastor? Você já começou a ficar meio doido. Pastor Charles, tira ele daí. O medo e a ansiedade são bênçãos. Porque o medo te previne de fazer tolices. E a ansiedade cria expectativas boas. Agora, quando isso adoece, aí é um problema. Eu vou falar disso depois. Por que ficamos com medo? Todo medo tem uma causa. É raro o medo se produzir sem alguma coisa, alguma causa. Pode ser um fato que aconteceu, uma perda, dificuldade, enfermidade, um acidente, né? Qualquer situação que te tira do eixo, que te põe em insegurança, pode ser oportunidade para o medo se instalar. Mas também pode ser uma oportunidade para o inimigo da sua vida se infiltrar e criar ali uma espécie de encadeamento, um aprisionamento do seu espírito, da sua alma, das suas emoções. Agora, quando existe perigo, quando a sua autoestima é ameaçada, quando a sua integridade física corre risco, esse medo é natural. Por exemplo, tem alguma região da cidade, com certeza, que você, a determinada hora da madrugada, não passa lá sozinho. Isso é o quê?
preservação, instinto de proteção. Você não sai na BR com seu filho sentado no banco da frente sem um cinto de segurança. A sua esposa sem um cinto de segurança. Por quê? Porque você sabe que há um risco de alguém entrar na contramão, você ter que fazer uma manobra súbita, a pessoa bater de um lado para o outro, ser jogado contra um para-brisa, para o lado de fora, ou, de repente, ser jogado para frente lá e quebrar um pescoço, ser projetado para fora. Esse medo é o quê? Proteção. É o medo real? Mas ele é um instinto primário de proteção. Esse medo é o medo natural, ele é benéfico. Ele é dado por Deus, ele está na sua natureza humana. Você tem lugares, você brinca com fogo? Quando você é adulto, você percebe o risco que tem. Então você chega de longe, você se precavê. Você é medroso. Para acender um fogo. Não, filho, deixa eu te falar. Eu sei que é perigoso. Porque aquelas pessoas, por exemplo, as pessoas que gostam de churrasco, sabe lá como acende, como coloca o fogo. Aí a pessoa não tem nenhuma habilidade com relação a isso. Chega e joga meio litro de álcool assim, e chega lá e faz... Fez churrasco de si mesmo, queimou a sobrancelha, o cabelo. Então você olha assim, está todo deformado. Falta de quê? De medo? Não, falta de sabedoria. O medo natural vai te dizer, procura saber como é que acende isso. Aprende como que é o jeito certo. Por quê? Porque aí você vai fazer da maneira correta. Aí você não vai correr risco, não vai colocar outros em risco. Não é mesmo? Eu, por exemplo, não acendo foguete. Meu time ganhou, quero comemorar. Me dá 10 foguetes. Eu falo assim, não vou acender. Por quê? Você é medroso, cara? Não, é porque eu não sei mexer nele. Eu nunca aprendi, nunca me ensinaram. Eu já vi gente começar a coisar aquilo, ficar com medo e vou botar fogo nas coisas. Há um princípio para se usar isso. Quando você percebe que há um risco, esse medo é normal. Quando existe perigo, quando a gente é ameaçado, existe um medo natural. Alguém põe uma arma na sua cabeça. Eu passei por uma experiência, eu fui trabalhar, fazer um serviço para uma empresa. Nós somos 40 pessoas e ficamos em dupla, trabalhando em algumas áreas, um trecho da rodovia, lá no Paraná. E de madrugada a gente estava fazendo um serviço na beirada da estrada, quando eu vi que, de repente, assim, não passava carro, nem de um lado nem do outro. Eu olhei, estranhei aquilo e falei com o amigo que estava comigo. Eu falei assim, tem alguma coisa estranha acontecendo. Eu acho que pararam o trânsito nos 2 sentidos em algum lugar. Tudo muito escuro, estava uma noite bem escura, quase não se tinha claridade. Aí, ao longo, eu vi na contramão de direção, no sentido contrário, eu vi que passou um carro em algum lugar que deu um breve brilho, e eu vi e percebi que tinha luzes apagadas. E eu percebi que tinha aquele sistema de giroflex. Eu falei assim, a polícia está vindo para cá. Alguém falhou na comunicação com a polícia rodoviária. Eu falei, se prepara. De repente, as viaturas chegaram assim, o cara, arma. Já veio colocou a arma na minha cabeça. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Não, senhor, nós temos autorização da PRF para trabalhar aqui. Somos contratados, estamos fazendo um serviço para a empresa. E o cara fazia assim com a mão, Acho que ele nunca tinha enfrentado uma situação de risco. Ele com o dedo no gatilho, assim, e fazendo assim. Eu falei, meu Deus. Se ele tremer um pouco mais, a arma dispara. Porque, por segurança, você põe a mão do lado de fora, não põe o dedo no gatilho. Você só puxa, se você for atirar. Você não faz isso. Então, ele estava com o dedo no gatilho. Eu falei, é despreparado. Foi muito interessante essa situação, porque você sabe que você corre risco. Real, verdadeiro. Fiz alguma coisa para isso? Não. Mas as pessoas sabiam? Não. Nessa hora você fica receoso, temeroso. Isso é covardia? Isso é você ter certeza, ciência
de que ali é um risco real. Ah, você quer saber não, aqui tem autorização, eu tenho que dar satisfação para você, não. Você saiu lá para outra área chamada tolice. Você acabou de colocar sua segurança, sua vida em risco. Isso é coragem? Não. Não. O medo nessas condições pega a pessoa despreparada. Muitas vezes ela despreza, subestima essas situações, ou até mesmo as suas possibilidades, e aí ela olha com desesperança aquela situação e, consequentemente, o seu futuro. Aí, numa situação como essa, se ela não pode resolver, acontece um desgaste emocional. O desgaste emocional vai levá-la a um prejuízo de confiança em si mesmo, nos outros, nas possibilidades, e ela se torna refém do próprio medo. Essa é uma situação que ela começa a entrar num possível cativeiro emocional. O medo é diferente da preocupação. A preocupação é causada pelas circunstâncias adversas. O medo natural é baseado em concretude, situações reais, possibilidades reais. O medo, enquanto está evoluindo para uma prisão, para uma fobia, um processo de insegurança, ele não tem necessariamente nenhuma causa real, ou ele extrapola a realidade. Você vê além das possibilidades, mas vê de forma negativa e não positiva. O medo natural ele é indispensável para a sua segurança. Te leva a ser precavido, se proteger. O medo reverencial é o temor, é aquele respeito que você tem por Deus. Você sabe do risco que corre. A palavra diz, horrível coisa é cair na mão do Deus Altíssimo. Mas a própria palavra também diz, caia eu na mão de Deus e não dos homens, que os homens nem piedade têm. Deus pelo menos é justo, os homens não. Agora o medo exagerado, ele é baseado no aumento desproporcional do risco real. Ele pode chegar a uma situação em que não há realidade envolvida mais. É irreal completamente. Todas aquelas afirmações, todas aquelas possibilidades, todas as avaliações que você faz estão no campo da hipótese, está na sua ideia. E aí é um medo irracional, ele já não existe mais uma solução, não existe mais uma base real para que isso aconteça. O medo exagerado, ele pode acabar num aprisionamento, num cerceamento, um tipo de dificuldade de lidar com a realidade. Agora, o medo, quando ele chega na questão da irracionalidade, que ele passou do exagero para o irracional, ele te lança num aprisionamento completo emocional. Ele vira uma fobia. Pode se transformar na chamada síndrome do pânico. O pânico é algo assim tão terrível que a pessoa somatiza no corpo todo o medo que está na mente e no coração dela. Ela tem até parada cardiorrespiratória. Ela não consegue respirar e o coração pode parar. É real. Já lidei com isso. Então, o medo é irracional causado por quê? Pela descrença na proteção de Deus, no cuidado de Deus, ou a ignorância da sua posição em Cristo, conforme descrito em Efésios 1:3. O que diz lá? Bendito Pai, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Você já não crê nessa promessa, você não acredita nisso. E no capítulo 2, verso 6 diz, e juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse medo, ele te coloca numa posição onde você não tem segurança mais. É como se tirasse tudo aquilo que te protege em volta, te coloca numa ilha sozinho, uma ilha emocional, um processo em que você não consegue mais ter nenhum tipo de tranquilidade, segurança, sentimento de proteção.
Deixa eu dar alguns tipos de medo aqui. Um exemplo para a gente ficar num campo mais prático. Medo da rejeição. O que é isso? Ele é real. Às vezes você está lidando com pessoas que realmente não gostam de você. Elas aprenderam a te odiar, ou elas não te respeitam mais. Há um risco de rejeição real, mas às vezes não. Às vezes as pessoas estão fazendo de tudo para poder te ter bem, para te proteger, para cuidar de você. Ainda assim, há um trauma, há uma dificuldade de lidar com alguma coisa na sua alma, que qualquer situação você lida com medo terrível de ser rejeitado, de não ser aceito, de qualquer coisa que você vai falar, não é bem-vinda. Você tem medo de sofrer ridículo diante das pessoas, de não ser aceito naquele grupo, naquele ministério, naquela igreja, naquela empresa, na família. Muitas vezes, quando você entra num processo desse, um espírito maligno de medo, ele se apropria de você, ele passa a cuidar da sua vida. E quando você chega no ambiente, ele já chegou antes para preparar aquele ambiente para te causar profundo desprazer de estar ali. Tudo ali vai concorrer para te fazer mal. O que você faz? Você sai e volta. Você só se sente seguro quando está absolutamente sozinho. Esse isolamento te leva muitas vezes a um perfeccionismo diante das pessoas e pode se instalar um processo de isolamento e até depressão. Medo do fracasso, esse é clássico, né? Todo mundo tem um certo medo do futuro, não tem? Meu Deus, o que eu vou fazer? Qual profissão que eu vou seguir? Será que isso vai dar certo? Esse empreendimento que eu estou nele, será que vai? Será que eu consigo arrumar minha terrinha, construir minha casinha? Será que eu consigo colocar uns 2 boizinhos, umas vaquinhas ali? Será que a minha mulher vai aceitar eu colocar uma meia dúzia de pato naquele lugar? Existe todo um processo real, concreto, normal. Só que o medo vai exagerar isso, vai dizer, não, ela nunca vai aceitar, isso nunca vai dar certo. Meu Deus, para que eu entrei nessa bobagem? Eu vou perder todo o meu recurso. O medo do fracasso, ele determina a extinção de qualquer ideia, planejamento. Quanto mais medo de fracasso você tem, mais você castra seus projetos, sonhos. E você se aprisiona. O medo do fracasso, ele é terrível quando você fracassa. Ele te tortura. Você já sabia que não ia dar certo. Parece que tem alguém conversando com você. Você fez porque quis, porque você já sabia que não dava conta. Se é num relacionamento, a pessoa fala assim, por que você se meteu nisso? Pronto, é o suficiente, acabou para você. Você desiste de qualquer coisa, casamento, família, medo do fracasso. E o medo do fracasso, gente, muitas vezes se estabelece na infância. Às vezes uma palavra que você ouviu do pai diz assim, você vai dar nada na vida, você não vai dar nada que presta, você vai ser ninguém. Já vi tudo, meu Deus, para quê? Que filho eu fui criar? Que desgosto você me dá, eu não tenho expectativa nenhuma mais na sua vida. E você cresce com essa sentença. Eu fui ministrar uma vez na vida de uma moça. E eu perguntei para ela assim, o Espírito de Deus tocou meu coração, eu perguntei assim, por que não está bem? O que não está bem? Ela chorou muito. Custou conseguir falar. Ela falou assim, a minha líder falou comigo, que é melhor eu não ficar andando junto com os rapazes lá do ministério da igreja, porque corre o risco, que eu sou muito sensual, corre o risco de eu seduzi-los e desviar todos eles. E aí ela chorou mais. Você fica com vontade de acudir, de falar, não, isso é mentira do diabo, mas Deus não deixou fazer nada disso. Ele falou assim, pergunta para ela porque dói duvidarem da integridade dela. A raiz era outra.
Quando eu perguntei, foi difícil ouvir a resposta, porque ela não se conteve, ela chorava convulsivamente. Quando ela conseguiu falar, ela falou assim: meu pai morreu, eu ainda era garotinha de 13 anos. Na beirada do caixão, a irmã do meu pai, a mais velha, chegou e falou assim: eu tenho muita dó de você e da sua irmã. Ela falou: por quê, tia? O seu pai era quem cuidava de vocês, garantia tudo. Agora, sua mãe, a gente não tem certeza de que ela vai ser uma boa mãe, vai dar conta. E eu tenho para mim que você e sua irmã vão ter que virar prostituta para poder sobreviver. Essa menina viveu a vida inteira, até quase 30 anos de idade que ela tinha na época, com medo de um dia se tornar prostituta. Ela não tinha se tornado, mas toda vez, a vida dela foi se esforçar para ser o melhor exemplo, né, de integridade sexual, emocional. Quando alguém duvidava para ela, era uma ferida profunda. Logo, uma líder, imagina. E o espírito de sensualidade montava justamente para poder destruir toda a autoestima dela, todo aquele empreendimento, aquele esforço dela natural para ser uma pessoa preservada. Deus precisava entrar ali, para ela conseguir confrontar, liberar, tratar com aquela situação, para ela se entender dependente de Deus, aceita, perder esse medo daquela profecia. Muitas vezes, o medo do fracasso nos lança numa dependência completa de uma frase, uma palavra dita de maneira inadequada. E nós todos já fomos vítimas disso em algum momento, desse tipo de situação. Medo de ser lesado, enganado, prejudicado, ferido por amigos, por sócios, por pessoas que estão aparentemente juntas com a gente em algum projeto, em algum empreendimento. Medo do cônjuge nos lesionar, nos prejudicar, nos dar algum prejuízo enorme. O prejuízo pode ser emocional, pode ser espiritual, ele pode ser físico, ele pode ser financeiro, ele pode ser social. Tem gente que tem prejuízo social, não consegue sair de casa, tem medo da sociedade. Há um sentimento tão grande de vergonha, de exposição, que ele tem medo de encontrar pessoas na rua. A sensação assim, devem estar falando de mim o tempo todo, me achando a pior pessoa desse lugar. O medo de ser prejudicado pode te levar a um espírito de desconfiança, confusão, solidão e covardia, que é a falta de coragem de enfrentar as situações. O contrário de coragem é covardia. E alguém já disse que pior do que a covardia é quando você já não se importa mais com nada. Tanto faz. Porque o covarde ainda pensa assim: eu podia fazer alguma coisa, eu não dou conta. O covarde, se você trabalhar com ele, ele pode ser mudado. Mas aquele que já desistiu de tudo, esse é complicado. Você não pode se permitir chegar nesse ponto. Aí surge o medo novo diante dessas situações: rejeição, fracasso, prejuízo. É o medo de sofrer de novo por causa da mesma situação. O que normalmente a gente faz numa situação como essa? A alma tenta se proteger, levanta uma espécie de muro em volta do coração. Tem um livro chamado Paredes do Meu Coração, do Bruce Thompson, que ele é sensacional. Ele vai mostrar para você que você, em volta do seu coração, você pode construir um muro de proteção. Só que o muro de proteção não deixa a coisa ruim chegar, mas o afeto, o carinho, a atenção, o amor de quem te ama e quer você, também não chega. Você passa a viver num ambiente insípido, inóspito, insalubre, não tem saúde, não tem nada, não tem sabor, não tem nada. A sua vida vira uma vida completamente vazia, sem gosto. Você está por aí sobrevivendo. Ó vida, ó céus, ó luta. Deus quer te amar, quer cuidar de você, mas a parede do seu coração não deixa nem o amor de Deus te alcançar. Deus quer te abençoar, você fala: nem precisa orar, pastor, por mim, você está perdendo seu tempo.
É terrível isso, sabe? Porque a pessoa diz para Deus assim, é como se eu não acreditasse que o sacrifício da cruz pode fazer qualquer coisa. O sacrifício da cruz, ele é acima de qualquer coisa, qualquer possibilidade nesse mundo. Você fala assim, o pior pecador consegue perdão. O pior fracasso consegue restauração. O pior dos homens e das mulheres consegue redenção. Quando você não aceita, é como se você dissesse assim, o sacrifício da cruz não é suficiente, eu não mereço ser perdoado. Não, você pode, não é que você merece, é que você pode. Comece a entender uma coisa. Você vê na porta de um presídio, dia de visita, aquele monte de mães indo visitar. Se você virar para aquela mãe e falar assim, seu filho é um bandido, o que você vai fazer aí? Vai embora. Ela vai dizer para você assim, é bandido, mas é meu filho. Ele é bandido, mas eu o amo. O amor dela ultrapassa aquela condição, aquele comportamento, aquela situação daquela pessoa no seu coração. Sabemos que muitas enfermidades são consequências de emoções. O medo provoca várias. E só Jesus pode mudar um quadro como esse. Só Jesus. O medo na adolescência, normalmente, é um questionamento sobre o futuro. Todo adolescente pensa, o que eu vou fazer, o que eu vou ser, como é que vai ser? Ele tem medo de ser alvo de crítica, desaprovação. Mas se isso ficar algo além do normal, se os pais colocam peso, se os adultos colocam peso, a criança entra num processo de recolhimento, de atraso, de isolamento, e ela perde completamente a capacidade de decidir sobre o seu futuro. A gente fala que a fase da infância é centrada no eu. Eu preciso, eu quero, você tem que me dar, você tem que fazer isso para mim, não é assim? A criança chora, a mãe tem que fazer, o pai tem que fazer, ela quer, ela tem necessidades e os pais suprem. A adolescência é aquela, não precisa falar, eu sei, sabe nada ainda, aprendeu nada, está na fase que está descobrindo as coisas. Mas ele acha que sabe mais do que o pai, que já viveu 50 anos, 60, do que os avós. Eu sei, olha, eu tenho que experimentar. Alguém já experimentou, se deu mal. Você não precisa experimentar, se dá mal, para provar que o outro estava certo, não. Mas é a fase da quê? Da independência. Lidar com essa fase é fazer o adolescente entender, olha, você olha os outros exemplos que já passaram por isso, se filtra nisso, para você não repetir erros. Pronto, deixa o adolescente exercitar o poder de decisão. Tem coisa que você sabe que ele não pode brincar com arma de fogo. Vai se dar mal, então isso aí não tem jeito. Pode ficar com raiva, filho, você não tem acesso a isso aqui, põe no cofre, mete a chave, acabou. Mas tem coisas que ele vai ter que começar a decidir. Então, o que ele quer vestir, onde que ele quer ir, onde quer passar o final de semana. Você começa a dar poder de decisão e fala, eu vou te cobrar. Toda decisão tem consequência. Eu quero ir com o pessoal lá no sítio. Deixa eu te falar. Nesse lugar você está desprotegida, você não vai. Não, pode ficar com raiva de papai, mas não vai. Não, eu quero ir com o pessoal lá na lanchonete. Não, só tem porcaria lá. Você vai encher, amanhã está passando mal. Não, deixa aí. Amanhã está passando mal, filha. Toma um sal de fruta e vai embora. Porque eu tô passando. Chora sozinha aí, porque essa decisão você tomou sozinha, a consequência é sua e você agora assume. Então é um processo de deixar fazer escolhas. Porque se você não deixa fazer escolhas nenhuma, você cria aquela sensação, se meu pai não acredita que eu tenho coragem, minha mãe não acredita que eu tenho condições. Ela se recolhe, essa criança, esse adolescente, esse jovem, pode se tornar uma pessoa medrosa de tudo. Quando exigir dela, a vida exigir uma decisão importante, ela não consegue, ela não dá conta.
Deixa eu falar sobre doença para a gente, né, encerrar. Enfermidades como dores e fincadas nos rins. Você tem isso? Muitas vezes é um processo de medo. Tem gente que, quando confrontada com algumas situações difíceis, que ela tem medo, ela sente profundas fincadas nos rins. Ela passa mal, ela sente aquela coisa cólica, do nada. Se você tem problema renal, é uma coisa, mas veio do nada. Outra coisa, isso é mais comum. Pessoa medrosa, quando exposta a uma situação de risco imaginário ou real, ela vai soltar o intestino, ela vai acelerar o coração, a gastrite vai atacar, ela vai ficar extremamente nervosa, descompensada, pulsação e respiração acelerada. Algumas sentem vertigens, suor frio, tensão muscular, sintomatização de medo. Isso é real. Agora, o que o diabo faz? Ele fortalece esses sentimentos e muitas vezes leva a pessoa a um desmaio, leva a pessoa para vomitar, passa mal, literalmente. O medo se torna algo profundo. Mateus 25 diz: receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. O que é isso, gente, nessa parábola? Medo. Medo. A palavra receio aí é medo. Eu tive medo das consequências, da sua cobrança. Eu sabia que o Senhor é um homem sério, muito assim exigente. Isso é um tormento espiritual. E o tormento espiritual muitas vezes leva você para um engessamento no ministério, te dá uma visão limitada das coisas, um medo de empreender estratégias. Os seus sentimentos são enterrados, seus esforços de lutar por alguma coisa acabam. E você enterra o talento, encerra o ministério. Em vez de falar igual Paulo, né? Encerrei a carreira, guardei a fé. Ele fala, encerrei a fé e guardei a carreira. Está cheio de gente fazendo isso. Encerrando a fé e guardando a carreira. Tormentos emocionais que o medo traz. Confusão mental. Dor psicológica. Sofrimento por antecipação. Aquele desespero, aquela sensação de passar mal, fraqueza, insônia. Jó 3,25, ele diz assim: aquilo que eu temia, aquilo que eu tinha medo, me sobreveio. O medo parece que atrai tantas vezes algumas coisas ruins. Você fala assim, não existe isso não, pastor. Deixa eu te falar, a partir do momento que você dá vazão para o medo, que você fala, que você profere essas coisas, o diabo ouve e fala, vou fazer isso acontecer. Ele torna isso válido, e aí você entra num processo ainda de mais medo, até ele conseguir te aprisionar completamente. Que tipo de medo você tem? Como é que você pode lutar contra isso? O que fazer? Atos 4, 8-13 está escrito assim: vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que o quê? Que eles tinham estado com Cristo. O medo, nesse aspecto, ele só pode ser vencido de uma forma. É você se posicionar com Cristo. É você ir a Cristo. Você entregar para Ele. É preciso detectar que tipo de medo está alojado no seu coração e na sua mente. Buscar de Deus o entendimento de como e quando Ele entrou aí e se alojou. Orar por isso. Entregar a Deus e começar a receber resposta dEle. Admita o medo. Clame ao Senhor.
Ele tem resposta e salvação para todos nós. Deixa eu te contar uma história, um testemunho, para a gente encerrar e orarmos juntos. Eu ajudava uma obra missionária lá em Belo Horizonte. Frequentemente eu ia até lá ajudava financeiramente. Essa obra ela era mantida, ela era dirigida, né, por uma irmã, a tia Ceissa. Era uma irmã que, no Rio de Janeiro, ela tinha por anos trabalhado dentro da cultura afro-brasileira, com as religiões afro. Ela tinha sido, assim, uma espécie de sacerdotisa de alto nível naquilo, tinha